seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha palestra, onde eu vou lhe ensinar a como fazer as pazes com a sua sombra e acabar com a autossabotagem. Bem, mas se você não sabe, nunca ouviu falar sobre sombra, autossabotagem, calma, eu vou explicar tudo passo a passo, mas é importante você compreender isso e aprender essa habilidade é fundamental para que você possa realizar os seus sonhos, atingir os seus objetivos, tanto na vida profissional como na vida pessoal. O meu objetivo hoje com essa palestra é justamente ajudar você a vencer esse desafio, a desenvolver a sua inteligência emocional e automaticamente você vai ver que até a sua inteligência social, os seus relacionamentos interpessoais vão ganhar como consequência desse seu aprimoramento. Eu sou Amanda Gaia, mais conhecida como Gaia, sou a idealizadora do Construa, o Congresso Mundial de Soluções e Táticas para Resultados Acelerados, a fundadora do programa Mulheres Digitais e também do Clube do Êxito. Eu sou analista comportamental e coach, especialista em coaching de identidade e também em empreendedorismo digital, mais especificamente para coaches e mulheres. Também sou autora, escrevi o livro Programados para Vencer, que foi inclusive um best-seller com autoria com outros mais de 20 especialistas nessa área de coaching, de PNL. E agora também estou trabalhando no meu próximo livro, que se chama Amar-se para Dar Certo. E também sou criadora dos programas Produtividade 360 Graus, Código da Alta Performance e Genialidade Social. Bem, ao contrário do que muita gente imagina, nem sempre eu fui essa pessoa de sucesso que eu sou hoje. Eu também tive que aprender bastante, tive que me aprimorar, tive que aprender a lidar com a minha sombra, tive que aprender a me amar verdadeiramente, para que as coisas pudessem começar a fluir na minha vida, para que eu pudesse atrair, manifestar a vida que eu queria. Então, foi uma jornada longa, dolorosa. Eu não sei como você está vivendo sua vida agora, mas independente de onde você esteja, independente do problema que você esteja vivendo ou dos desafios, dos sofrimentos pelos quais você está passando agora, saiba que você também consegue, você também pode vencer isso, seja o que for. Essa palestra, o que eu vou compartilhar aqui com você, com certeza vai te ajudar. Parabéns por você estar aqui, por você ter separado uma hora aí na sua agenda para estar aqui, investindo em você mesmo, em você mesma, buscando se aprimorar. Isso é muito importante. Isso é o que faz a diferença entre as pessoas de sucesso e as pessoas que continuam estagnadas. Então, meus parabéns. Também quero parabenizar os organizadores desse congresso fantástico. Gente, tá lindo! Vocês realmente estão fazendo um trabalho belíssimo. É uma honra para mim estar participando desse time, desse elenco de especialistas de alto nível. Então, muito obrigada. Vocês estão de parabéns pelo grande projeto, por essa iniciativa de se preocupar em fazer o melhor, com excelência, para ajudar centenas e centenas de pessoas ao redor do mundo. E você, eu quero recomendar que você tome nota de tudo. Aprenda ao máximo, aproveite ao máximo cada palestra, cada ensinamento e procure colocar em prática no seu dia a dia, porque a competência só é desenvolvida com a junção da teoria com a prática. Coloque em prática, entre em ação, aprenda, anote tudo, tire suas dúvidas e você vai ver que esse congresso, esse evento pode ser um divisor de águas na sua vida. Com o que eu vou lhe ensinar aqui, você vai estar muito mais capacitado, capacitada para cumprir com os seus objetivos, para cumprir com as suas tarefas, as suas metas.
para que você conclua os seus projetos, para que você seja uma pessoa mais congruente, que esteja em sintonia o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Então, a ideia dessa palestra é justamente fazer com que você aprofunde ainda mais o seu autoconhecimento e o seu autogerenciamento. Ao aprender a lidar com sua sombra, você automaticamente vai desenvolver a sua inteligência emocional. E a inteligência emocional é fundamental para que nós possamos encontrar a nossa felicidade autêntica, a nossa paz, a nossa alegria interior. E essa é uma busca muito bela, é uma busca muito significativa na vida de todo ser humano. Eu também já fui muito infeliz um dia. Eu também já fui extremamente incongruente. Me sabotava horrores. Eu era a minha pior inimiga. Eu fui uma criança, filha de pais separados, né, que cresceu sofrendo bullying na escola, porque era diferente, era branca demais, ou porque não usava as roupas mais caras como as outras colegas, e minha mãe tentou dar o melhor pra gente, lutou muito para isso, né, para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos, deu um duro danado para dar a melhor formação pra gente. E claro que não dava para ter o padrão de vida que as minhas colegas tinham. Mesmo com o orçamento apertado, a mãe fazia um esforço tremendo para nos colocar no melhor colégio particular da nossa cidade. E obviamente o padrão de vida que nós tínhamos era diferente do padrão da maioria da minha turma, né? Então isso de alguma maneira me fazia perceber o mundo como se eu fosse uma estranha no ninho. Meu pai se mudou, foi morar para outra cidade e eles não tinham um bom relacionamento, né? Eu sofri alienação parental, os pais ficavam disputando, né? Quem era que estava mais certo, aquela coisa, né? Quem é filho de pais separados e sofreu alienação parental sabe bem do que eu estou falando, né? Então a gente escuta uma versão aqui de quem foi a culpa, e não foi minha, foi da tua mãe, não foi minha, foi do pai. E é muito complicado você crescer no meio de uma família assim, desestruturada. Então, dentro de mim, tinha uma lacuna muito grande, uma carência paterna, que aí quando eu comecei a namorar, eu comecei a projetar essa carência nos meus namorados, né? E estava sempre nessa busca insaciável por amor fora de mim. Quando na verdade eu estava mesmo sedenta, eu precisava aprender a me amar, né? Eu tinha que aprender a nutrir, né, todo o meu ser com esse amor que eu buscava fora. Então, eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi justamente o de aprender a me amar, aprender a me valorizar e aprender a me amar inteiramente. Porque o que ocorre é que muitos de nós nos amamos só em partes. Amamos nossas qualidades, amamos nossos acertos, nossas vitórias, amamos só fragmentos de nós. A parte legal, a parte ok, divertida. Mas e a parte que não é tão bonita assim? E a parte que dói? E as imperfeições? E os desafios? E as dores? E os erros? Se é que se pode dizer que existe erro, né? Porque segundo a própria programação neurolinguística não existem erros. Existem resultados esperados e inesperados, mas enfim. De qualquer maneira, esse aprendizado ele é fundamental para que nós possamos ser muito mais produtivos, para que nós possamos ser mais realizados mesmo, em todas as áreas. Uma pessoa que não se ama, uma pessoa que
não é congruente, ela é incapaz de receber e até de perceber o amor das outras pessoas que a cercam. Ela fica sempre numa eterna insatisfação, num eterno desconforto, num sofrimento psíquico muito grande. Gasta uma energia muito alta tentando obter esse amor de várias fontes, né? E isso é muito triste uma vida assim. E uma das coisas que é importante compreender para que esse auto-amor seja desenvolvido e automaticamente se possa adquirir uma paz com a sombra e assim se possa também vencer a autossabotagem, perpassa por uma questão de quebra de paradigmas, de mudança de crenças. Sim, crenças não no sentido religioso, tá? Pensamentos, perspectivas, opiniões sobre determinadas coisas. Não existe mudança de resultado sem ter mudança de comportamento. Não tem como ter mudança de comportamento sem ter mudança de sentimento. Não tem como ter mudança de sentimento sem mudança de pensamento. Então, tudo começa no pensamento. O pensamento é a origem. Se eu quero mudar um resultado lá no final, quero parar de me auto-sabotar, quero parar de beber, quero parar de fumar, quero parar de procrastinar, qualquer hábito nocivo que eu queira abandonar, eu vou ter que passar por todo esse processo, essa regra, essa fórmula, né, de mudar comportamento, mudando sentimento, mudando com pensamentos. Então, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui de que o pensamento tem poder, de que o pensamento realmente promove emoções e que levam a gente a ser mais produtivo ou não, a ser mais feliz ou não. O pensamento é a base de todo o nosso bem-estar. Então, é nesse ponto que nós vamos trabalhar, no gerenciamento desses pensamentos. Claro que nem sempre a gente vai conseguir controlar tudo que passa aqui dentro, nós temos milhões de pensamentos diariamente, mas começar a ampliar um pouco mais a consciência sobre eles, né? Não 100% do tempo, mas até porque muita coisa do que a gente faz já vai no automático, mas parar um pouco, pelo menos um tempo, para meditar, tirar umas horas do dia para poder refletir sobre si mesmo, sobre o que se está fazendo, para onde se quer ir, o que se está sentindo, o que se precisa compreender e aprender naquele momento. Essas perguntas, essas reflexões, elas são a base para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento. E afinal de contas, o que é a sombra? A sombra foi um termo inventado, um termo que ficou muito famoso a partir de Gustav Jung, grande psicanalista, discípulo de Freud, que investigou a natureza humana, a psique humana, e percebeu que, assim como nós temos nossas virtudes, nossa luz, o ser humano também possui a sua sombra, as suas trevas. E o Jung chamou de sombra todas as nossas emoções negativas, as coisas que nós não gostamos em nós, as coisas que nós rejeitamos em nós. Isso é a nossa sombra. E a dualidade, ela é inerente mesmo a todos nós. Não existe luz sem sombra. Então, não se iluda achando que você vai ser totalmente um ser só de luz. Existe. Até mesmo os seres mais iluminados possuem as suas sombras, possuem os seus desafios. E isso é fundamental, isso é muito importante, porque é justamente por ter essa sombra é que eles têm a luz que têm. Na busca, na tentativa, na jornada de iluminar essa sombra, é que a luz foi se potencializando. Então, na verdade, o que se percebe é que a sombra não é a sua rival, a sombra não é a sua inimiga. A sombra é sua amiga. Sim,
A sombra é sua amiga. Suas emoções negativas, seus desconfortos, eles não estão aí à toa. Existe um porquê. Nada é à toa. Nada acontece sem um porquê. E a sua emoção negativa, seja de medo, seja de raiva, seja de revolta, de ciúmes, de, não sei, fobia ou qualquer coisa, inveja, quer dizer, qualquer emoção ruim que você venha sentir, está aí por uma razão. Quando você entende isso, você já começa a baixar a retaguarda para pensar no diálogo. Ninguém quer dialogar com uma outra pessoa que só quer bater, que só quer brigar, não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender que a sombra é sua amiga. Ela existe aí por uma função, por uma razão que precisa ser compreendida. E a autossabotagem geralmente ocorre por um conflito do inconsciente com o consciente. O seu consciente quer algo, quer realizar algo, quer fazer algo, que o seu inconsciente, por alguma razão, alguma sombra, não está de acordo. E por esse conflito louco é que muitas vezes você acaba não saindo do lugar. E muitas vezes você até vai para o lado contrário do que você quer. Porque ainda tem isso. A comparação de tamanho, de poder que tem do consciente para o inconsciente é muito grande. Na psicologia é muito comum nós utilizarmos a metáfora do iceberg. Que você observa o iceberg no mar, você vê que aquela pontinha de gelo que se sobressai na água é só um pedacinho do gelo. É o consciente. E o que tem abaixo, lá no fundo, enorme. Aquela enorme crosta de gelo. Aquilo seria o inconsciente. Então, aí, como é que você quer competir? Imagina. Por isso que é tão importante que nós busquemos autoconhecimento. Agucemos os nossos sentidos para compreender melhor o que se passa no nosso inconsciente. Programações que foram instaladas desde a infância, que foram de repente amplificadas, enraizadas por traumas, por situações dolorosas que foram vividas, ao longo da sua vida, feridas que não foram cicatrizadas. Tudo isso vai deixando resquícios, sequelas, que mais adiante podem se tornar crenças limitantes e sombras e que vão levar você à autossabotagem. Então é muito importante que você se autoconheça mais, que você desenvolva mais a sua autopercepção, para que você então possa se monitorar mais e para que você possa se compreender melhor. Vou até citar o caso de um coach, um rapaz super inteligente, super esforçado, muito vivaz, sonhador. O sonho da vida dele era ser engenheiro. Tentou vestibular uma vez, outra vez e outra vez e nunca passou. Quando foi lá pela quarta, quinta vez, ele desistiu e mudou de curso. A esposa teve neném e, pela cobrança da família, que ele tivesse logo resultados financeiros, e o que ele fez? Desistiu e acabou procurando estudar para concursos públicos. Ele não sonhava em ser um funcionário público, ele queria ser um engenheiro. Ele queria ter a própria construtora dele. E aí? Será que ele vai ser um servidor público realizado, feliz? Ou será que lá dentro dele, bem lá dentro dele, todas as vezes que ele vê algum engenheiro ou algum amigo que se formou em engenharia, ou passar na frente de uma construtora, o que será que ele vai pensar? O que será que ele vai sentir? Claro que há exceções. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas mudam mesmo. Se desapegam, abrem mão de determinados sonhos e substituem por outros. Isso é possível. Ele pode, de repente, aprender a fazer isso. Mas
existem muitas pessoas que não conseguem fazer e passam a vida inteira com essa sensação de sonhos engavetados, com essa sensação de frustração, de fracasso diante da vida, diante da sua carreira, diante do seu propósito. Portanto, investir no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento é, sem dúvida, a melhor estratégia para você alcançar o sucesso, seja no que for. Aí você pode dizer, é muito fácil para ela falar isso, ela de repente nasceu em berço de ouro, ou então teve apoio sempre da família, ou já nasceu rica. Não. Como eu disse, eu tive uma história familiar bem complicada. Inclusive, tive uma adolescência também bem perturbadora, sofri abuso sexual. Não foi só uma vez não, viu? Desde a criança, nós tínhamos um vizinho pedófilo lá do lado de casa que simplesmente abusava sexualmente de todas as crianças da rua. E eu não fiquei de fora, né? Então eu cresci com essa sensação de que eu era um mero objeto, que eu era inferior, que eu era suja, não merecedora de amor, de respeito, indigna de amor, indigna de ser amada. É até uma contradição com o nome que eu tenho, né? Amanda significa digna de ser amada. E, no entanto, eu passei a vida inteira acreditando que eu não merecia isso. Eu nem sequer sabia o que era isso. E por melhor que minha mãe tentasse ser, meu pai tentasse ser, eles davam apenas aquilo que eles podiam dar, porque todo mundo só dá o que pode dar, o que recebeu, o que aprendeu de amor. Meu pai não teve um exemplo de pai para modelar, né, para se basear, se inspirar. Ele fez o melhor que ele pôde, dentro dos recursos materiais, psicológicos que ele tinha para fazer. Minha mãe também. Minha mãe se esforçou muito, minha mãe até estudava livros de psicologia para educar filhos. Então ela realmente se dedicou muito. Eu digo assim que, eu sei, até corujice falar, porque acho que todo filho deve falar, né, a maioria. Mas a minha mãe realmente é uma mãe inacreditavelmente dedicada. A missão de vida dela foi ser mãe. E ela agarrou essa missão com tanta força que teve uma certa dificuldade de perceber que os filhos já eram, né, adultos o suficiente para fazer as próprias escolhas, para tomar as próprias decisões e seguir seu rumo, né? Então, o que é bem natural, na tentativa de acertar, muitas vezes eles acabam se excedendo, né? Os nossos pais são assim. E comigo não foi diferente. Eu lembro que depois que eu estudei psicologia, depois administração, e daí, num belo dia, eu resolvi que eu ia estudar medicina, fui morar fora do país, e na Argentina eu estava estudando medicina, muito incentivada justamente pela minha família, que queria que eu prosperasse na minha carreira, estava fazendo de tudo para me ajudar. Então, lá eu me dei conta de que eu estava no curso errado, que medicina não era para mim, abandonei a medicina e decidi entrar de cabeça mesmo na carreira de coach, que foi onde eu me encontrei, onde realmente eu me identifiquei, eu me realizo. Então, não foi uma decisão muito fácil de fazer minha família aceitar, né? Como vocês podem imaginar, acho que não é toda a família que aceita que uma filha largue medicina morando fora do país para voltar para o Brasil para fazer coaching, né? Então, foi bem desafiador e cortaram todo o apoio financeiro, eu fiquei sem dinheiro até para comer lá, né? Então tive que começar a trabalhar de qualquer maneira. Mas eu quero que você entenda de tudo isso que eu estou falando, de todos os sofrimentos que eu tive, né? Além disso, engravidei, perdi bebê, quase morri. Quer dizer, fui inclusive espancada. Eu tive um namorado que era violento, que me agrediu fisicamente. Quer dizer, eu passei por tantas coisas, tantos baques na minha vida, que eu poderia simplesmente olhar para mim no espelho
e me colocar numa postura de vítima a vida inteira, como muita gente faz. Eu poderia simplesmente ficar resmungando, ai, oh meu Deus, oh isso, aquilo, porque eu sou uma infeliz, coitadinha de mim. E isso ia resolver? Não ia resolver. Reclamar, resmungar, não resolve o problema de ninguém. Então, é importante que você assuma o papel de protagonista da sua própria vida. Uma das ótimas desculpas para autossabotagem é justamente isso, é não assumir, não puxar para si esse locus de controle interno, traduzindo essa autorresponsabilidade pela sua própria vida, pelos seus resultados. Então, você precisa entender que tudo que acontece com você, você aprende de alguma maneira, consciente ou inconscientemente. Então, quando você toma posse disso, quando você assume que o que você está vivendo hoje é produto dos seus pensamentos, é produto do seu comportamento, você começa então a se sentir mais poderoso, mais poderosa para inclusive mudar essa situação. Você começa então a olhar diferente para cada fato e entender que a sua ação vai ter uma reação. Percebe? Então, para que você acabe com a autossabotagem, você vai ter que aprender a se amar plenamente, inteiramente, com sua luz e sua sombra. Lembrando sempre da sua autorresponsabilidade constante nesse processo. Se você quiser se aprofundar mais nesse estudo, eu recomendo que você leia o livro, assista ao vídeo também, tem um documentário fantástico, fabuloso mesmo, sobre esse assunto, que é chamado O Efeito Sombra, do Deepak Chopra, Debbie Ford e Marianne Williamson. Esses 3 especialistas tratam muito bem desse assunto nesse livro. Na verdade, são 3 livros em um, né? Que os 3 escreveram, e eles têm, cada qual traz uma complementação diferente um do outro, e é muito interessante que você investigue mais sobre isso. Um outro grande especialista que eu recomendo muitíssimo é o Aldo Novak, que é o porta-voz oficial do Efeito Sombra no Brasil, além de também o porta-voz oficial da Lei da Atração. O Aldo traz uma complementação que eu acho assim formidável. Quando a gente lê o livro O Efeito Sombra, a gente entende muita coisa mesmo, inclusive a como reconhecer a nossa sombra nas outras pessoas. Nós projetamos nas outras pessoas as nossas próprias sombras. Isso é muito louco, gente, mas é incrível. Tudo que você vê, seja de bom ou seja de ruim nas pessoas, você tem dentro de você. Você só enxerga porque você tem aí dentro de você. Vou repetir. Todas as características que você enxerga com frequência nas pessoas existem em você. Qualidades e desafios. Então, se você acha, de repente, aquela sua colega de trabalho lá, morta de chata, porque ela é uma fofoqueira, ou porque ela é isso ou aquilo outro, e de repente você vai no aniversário lá da sua família e você não suporta uma determinada prima lá, porque ela é muito chata, fofoqueira, e aí você vai lá na igreja e de repente lá tem uma colega na igreja, uma irmã, que também é chata, fofoqueira, você não suporta. Cuidado. Pode ser altas chances de que você esteja aí projetando uma sombra sua. Pode ser que isso te incomode tanto porque isso também tem aí dentro de você. Seja já desenvolvido ou não. Porque também acontece isso. Às vezes a gente tem aquele traço na nossa personalidade, mas que nós já aprendemos a domar. Nós já aprendemos a lidar com aquilo. Por exemplo, o caso de uma pessoa ciumenta. Uma pessoa que tem naturalmente aquela tendência de ter ciúmes, e ela enxerga pessoas ciumentas, não suporta namorado ciumento ou namorada ciumenta. Ela, de repente, é uma pessoa muito ciumenta.
Só que ao longo da vida ela aprendeu que ao demonstrar esse ciúme, principalmente de forma agressiva, ela afastava as pessoas de perto dela. Então, para não acontecer isso, ela aprendeu a camuflar, disfarçar que sente o ciúme. Mas sente, está lá dentro. A sombra sempre vem à tona. Ela não fica muito tempo escondida. Por mais que você tente jogar para debaixo do tapete, é como se você estivesse tentando, inclusive o próprio filme mostra essa metáfora, acho muito bacana, é como se você estivesse tentando empurrar vários balões, bexigas de ar, para dentro de uma piscina. Você está na piscina junto e fica tentando colocar aqueles balões todos lá para dentro. Você pode até controlar eles por um tempo. Você fica lá pressionando e eles estão escondidinhos, mas você não consegue ter domínio sobre todos. Uma hora ou outra, eles vão começar a pular, vão começar a pipocar da piscina. E aí você vai se deparar com as suas sombras. E por que ela aparece? Para que essa bendita sombra aparece? A sombra, como eu disse, é sua amiga. Ela vem para te ensinar alguma coisa importante que você está precisando aprender. A sombra vem para te lapidar, para te tornar um ser humano melhor. Porque todos nós estamos aqui em evolução. O dia que nós estivermos na perfeição plena, bem, eu acho que a gente já nem vai estar mais aqui, né? Porque não existe ninguém perfeito. E é justamente nas imperfeições que nós temos a oportunidade de exercer a nossa humildade, a nossa flexibilidade para mudar, se aperfeiçoar. Cada emoção tem uma finalidade. O medo, por exemplo. Por que a gente sente medo? O medo é uma emoção humana que serve para quê? Para nossa autoproteção, para garantir a nossa sobrevivência, para nos deixar em estado de alerta, de atenção diante de alguma ameaça, de algum estímulo aversivo, de algum perigo. Então, ele tem uma função. Imagina uma pessoa que não tem medo, vai numa situação altamente perigosa, vai lá, se arrisca, quebra a cara, morre, porque não tinha medo. Tanto que, você sabe, a coragem não é a ausência do medo. É você aprender a lidar com o medo. É você saber dialogar com esse medo aí e superá-lo. Mas todos nós temos medos. Ou uma outra emoção, a raiva. Para que serve a raiva? O que acontece com o nosso organismo, com o nosso corpo quando nós sentimos raiva? Na raiva, nossa testosterona aumenta, adrenalina, quer dizer, uma série de hormônios, uma série de processos neuroquímicos acontecem que alteram a nossa fisiologia e fazem com que nós nos comportemos de uma forma mais corajosa, de uma forma mais proativa, de uma forma mais aguerrida muitas vezes. Então, ele tem uma função. Quantos de nós já não conseguimos resolver determinados problemas, determinados desafios motivados pela raiva, que em situação normal, quando nós estávamos no nosso total estado zen, nós não tínhamos uma boa motivação para resolver aquilo de uma vez. Então a raiva surgiu e você criou a coragem, foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, cada emoção, cada sombra tem uma função, quer lhe mostrar alguma coisa, quer lhe levar mais adiante, ou simplesmente fazer você mudar de direção, mas tem uma função. Então, é justamente compreendendo isso, é que nós ficamos então preparados para aprender a lidar com essa sombra. Agora, muito importante, nem sempre a sombra vem assim de forma tão desmascarada. Nem sempre a sombra vem na forma de um medo, uma raiva, uma emoção ruim que você facilmente detecta, o seu cérebro facilmente percebe que é uma sombra que está ali. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a sombra vem atacar o seu ponto forte. O seu ponto forte. Vem através de um excesso de virtude. Perceba, a sombra, ela pode vir te atacar através de uma emoção ruim, através de um hábito ruim que você tenha, um hábito nocivo que você tenha. Por exemplo, se você tem
o hábito, o mau hábito da compulsão alimentar, come, fica ansioso, vai lá e detona na comida. Ali é a sua sombra que está fazendo de gato sapato de você nessa área ali de desejos, de compulsão alimentar, né? Então, esse descontrole, você facilmente detecta. Logo depois que você acabou de fazer a farra gastronômica, você se sente culpado. Ai, meu Deus, porque eu comi isso, enchi a pança, não devia. Então, esse tipo de sombra é sossegado até de depois você gerenciar. Não é tão fácil, mas é bem mais fácil do que quando ela ataca o seu ponto forte. E essa contribuição é muito bacana, que foi do Alto Novo aqui, né? Muito legal, porque ele mostra exatamente aquilo que falta no livro, né? Do efeito sombra lá, dos 3 especialistas lá, Deepak, a Debbie e a Marianne. Porque é muito fácil a gente se deixar levar, se deixar envolver, se deixar manipular por um ponto forte nosso. Todos nós gostamos de ser reconhecidos, elogiados, paparicados, né? Quando nós acertamos alguma coisa, quando nós fazemos algo que é muito bom, que salta aos olhos das outras pessoas. Então, é justamente aí que nós temos que ter cuidado, porque uma mesma qualidade, se for em excesso, pode vir a prejudicar você. Quer um exemplo? Perfeccionismo. Essa sou eu, gente. Eu vou até me revelar aqui, porque essa sou eu. O perfeccionismo, assim, nato, eu acho. Porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto de fazer as coisas, sabe? Tudo perfeitinho, tudo bonitinho. E eu tinha muitos elogios por ser assim. O resultado das coisas que eu fazia era muito legal. Então, eu recebia feedbacks muito bacanas. Nossa, que lindo, perfeito, não sei o quê. E aquilo me deixava enaltecida, me deixava alegre, feliz comigo mesma, orgulhosa, né? Então, fazia com que eu fosse ainda mais perfeccionista. E a cada novo projeto, nova tarefa, lá ia eu fazer com esmero para que ficasse perfeito sempre. Mas, gente, fazer algo perfeito é muito complexo. Leva tempo, despende uma energia tremenda. Quer dizer, você, para fazer algo perfeito, tem que ter muito esforço, muito trabalho ali. Não é verdade? Então, muitas vezes, o perfeccionismo acaba sendo um excesso, acaba sendo um detalhe, sabe? Como o próprio Aldo mesmo diz, é polir o ouro. Né? O ouro já está ali. Aí a pessoa vai lá e quer polir o ouro. Sabe? É uma coisa assim que, tudo bem, você não tem mais nada de importante para fazer, vai lá polir o ouro. Mas geralmente não é o que acontece, na verdade. Nós temos tantas coisas para fazer. Então, aprender a lidar com o meu perfeccionismo também foi uma grande lição. Não vou dizer que eu estou 100%, que eu ainda gosto das coisas perfeitas, mas hoje eu já entendo que antes de que elas sejam perfeitas, elas precisam ser feitas. Melhor o feito do que o perfeito, né? Essa frase que também é do Aldo, né? E que acabou ficando famosa aí no Brasil inteiro. Melhor o feito do que o perfeito. Então, o perfeccionismo, em determinados casos, ele pode ser justamente um comportamento de autossabotagem. A sombra vai estar pegando você ali nesse ponto forte que você tem, que se usado no momento certo, na dose certa, do jeito certo, vai, ser ok para você, vai ser bom. Mas se for em excesso, na hora errada, do jeito errado, vai lhe atrapalhar. E aí você fica se auto-sabotando. Um outro exemplo, uma pessoa muito focada. Sabe, essas pessoas assim, não, eu sou muito focado, eu sou muito determinado, eu centrado naquilo, olha o meu foco, eu tô aqui com o meu objetivo, vou realizar e custe o que custar e tal. E aí, a pessoa se orgulha disso, porque todas as outras pessoas também reconhecem e elogiam. Nossa, fulano é muito focado, né? Incrível, ele consegue resultados. Quem não consegue resultado, né, sendo uma pessoa assim extremamente focada e tal, determinada a realizar aquilo, uma hora ele chega lá.
E geralmente bem rápido, né? Agora, onde pode estar a armadilha aí, a cilada? Se de repente essa pessoa desfoca de outras coisas importantes. Ao focar em uma única coisa, desfoca de outras coisas, como família, relacionamento afetivo, saúde, negligencia a saúde, porque está focado lá no trabalho. E aí? Esse foco não foi uma armadilha? Autossabotagem. Autossabotagem. A sombra está tripudiando em cima da pessoa ultra focada. Então, cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos pontos fortes também. Não é só com os fracos. Um outro exemplo. Eu sou uma excelente mãe. Uma mãe muito dedicada. Uma mãe em tempo integral. E aí a pessoa se vangloria tanto de que é uma excelente mãe, uma mãe perfeita, que, do mesmo modo, esse ponto forte dela cresce demais e esmaga os outros. E acaba sendo, de repente, uma profissional mais ou menos, uma esposa, pior ainda, uma amiga, então, os amigos nem vêm mais. Entende? Então, cuidado, gente. Vamos abrir o olho para identificar se nós estamos sendo assombrados. É simples. É simples. Você está realizando o que você se propôs a realizar? Está fazendo? Então não tem autossabotagem. Se não está fazendo, cuidado. Ative as antenas. Altas chances de ter aí uma sombra causando aí uma autossabotagem em você. Muitos de nós não realizamos os nossos sonhos porque simplesmente não temos eles claramente definidos, ficamos indecisos, queremos coisas mutuamente excludentes, ou então, muitas vezes, a gente não tem clareza do propósito da nossa vida, não definimos ainda uma missão, um caminho a seguir, uma direção, e aí ficamos vagando perdidos, e acabamos não saindo do lugar. Ok, uma coisa é você não ter consciência de para onde você está indo e por isso não ir. Outra, bem diferente, é você saber onde você quer chegar, ter claramente definido tudo isso e ainda assim não dar os passos necessários para chegar lá no seu destino final. E por que isso acontece? Simples. Autossabotagem. Claro que existem fatores externos, acontecem realmente imprevistos, nem tudo está sob o nosso controle, óbvio. Mas se você sabe onde você quer chegar e por alguma razão você fica adiando, procrastinando e facilmente arranja as melhores desculpas para não fazer o que você tem que fazer, cuidado! Isso tem altas chances de ser um comportamento de autossabotagem. Agora fique calmo, fique calma. Você não é a única pessoa neste mundo que sofre deste mal, tá bom? Vou logo te consolar porque todos nós, em menor ou maior grau, sofremos esse desafio de aprender a lidar com a nossa sombra, de aprender a vencer a autossabotagem. Então você não está sozinho, você não está sozinha. E aprender a técnica para se libertar desse labirinto é bem mais simples do que você pode imaginar. O desafio, na verdade, reside na prática, na hora de implementar a técnica. Mas se você se comprometer e começar a dar um passo de cada vez, tentar e fazer de novo, e uma vez e outra vez, uma hora você acaba superando essa limitação e se tornando uma pessoa muito mais eficiente, muito mais produtiva, muito mais realizada. Vamos agora à técnica de como lidar, como fazer as pazes com essa sombra e crescer junto com ela. Anote aí. São 3 perguntas. Apareceu uma situação em que você percebeu que você não está congruente, você não está feliz, tem alguma coisa ali, o resultado não está legal, não está como você esperava. E aí?
O que você vai fazer? Primeira pergunta, identificar o que eu estou sentindo. Você tem que reconhecer primeiro que sombra é essa. O que eu estou sentindo? O que é isso que está me incomodando? O que está me incomodando? Se for, sei lá, está me incomodando o ciúme. Digamos que eu tenho ciúme do meu marido. Porque, não sei, tenho ciúme do meu marido. Vamos colocar um exemplo aqui. Então, essa é a sombra, de repente, que a pessoa está enfrentando, né? Segunda pergunta. Qual a história dessa sombra? Qual a história desse ciúme? Como ele veio parar aí? O que causou esse ciúme? Eu senti esse ciúme porque eu descobri que ele ainda falava com a ex-namorada e tal, ele guardava as coisas dela, não sei o que, e aí você vai levantando todo esse histórico para entender como é que ele foi parar aí. Escute a sua sombra, ela quer ser ouvida, ela precisa ser ouvida, por isso ela está ali, gritando: ei, estou aqui, faz alguma coisa por nós. A sua sombra é você, ela é tão inteligente quanto você, então ela fica ali tentando chamar sua atenção de qualquer maneira, até que você aprenda o que tem que aprender. Só assim que ela vai parar de te assombrar e vai, embora. Então, terceira pergunta. O que essa sombra quer me ensinar? O que ela quer me mostrar? Em que ela está querendo me mostrar que eu posso ser melhor? O que eu preciso aprender com essa sombra agora? Pronto. Bingo. Você respondendo essas 3 perguntas, você já vai conseguir lidar com essa sombra. Você vai verificar que a sua vibração vai mudar. Isso é inteligência emocional. Dialogar com as próprias emoções e usá-las para o seu próprio crescimento. Nós não crescemos sabendo isso, gente. Nós tivemos pai, mãe, tio, tia, avô, avó. Sempre tivemos na nossa infância alguém que nos cuidasse, alguém que pensasse por nós, alguém que decidisse por nós, alguém que nos gerenciasse, alguém que nos liderasse. E aí a gente vai para a escola, tem uma figura lá, hierárquica, do professor, do diretor. Aí nós vamos para a faculdade, a mesma coisa, e o mercado de trabalho também, o nosso chefe e tal, então o presidente da empresa. Nós vivemos nesse formato hierárquico em todo canto e não aprendemos a ser o nosso próprio chefe, a ser o nosso próprio líder. Não aprendemos. Então, por isso que a autossabotagem é comum em todos nós. Aprender a lidar com a sombra e aprender a se libertar da autossabotagem é, no final das contas, se tornar adulto, amadurecer. Isso faz parte do nosso crescimento, não é verdade? Porque agora você tem que tomar conta da própria vida, você é o dono, você é a primeira autoridade da sua vida. Não é mais ninguém, não é mais ninguém. Você é o principal responsável pela sua felicidade. E somente quando você se der conta disso, se der conta de verdade, sabe? Parar de ficar culpando, porque meu casamento está ruim, porque meu marido, meu trabalho está ruim, porque meu chefe, meu colega. Quando você parar para pensar e ver que tudo parte de você primeiro, que está em você a escolha da vida que você quer ter, do limite de tolerância que você vai suportar, dos relacionamentos que você está disposto a ter, dos sonhos que você realmente está disposto a se comprometer em realizar. Isso tudo só cabe a você, ninguém mais. Faz sentido?
Então é isso, eu espero que você tenha compreendido bem os conceitos que eu coloquei aqui. Se você não compreendeu, se ficou com alguma dúvida, pode me escrever, pode me mandar um e-mail para o contato@amandagaia.com ou me adiciona lá no meu Facebook, Amanda Gaia Coach. E se você é mulher ou conhece alguma mulher, pode ser sua irmã, sua tia, sua mãe, enfim, que deseja aprender a empreender na internet, montar um negócio digital do zero, ou mesmo que já tenha um negócio, mas queira levar ele para um próximo nível, expandindo o alcance da sua mensagem, escalando mais e desenvolver um negócio online de qualquer lugar do mundo, definindo seus horários, do seu ritmo, do seu jeito, do seu tempo, fazendo aquilo que você ama. Eu convido você a participar do Mulheres Digitais, que vai acontecer a partir do dia 15 de julho. Vai ser um evento fantástico que vai reunir os maiores nomes do empreendedorismo digital feminino do Brasil e alguns internacionais. E é um projeto que nós estamos fazendo com muito carinho para capacitar as mulheres a terem seus próprios negócios, a empreenderem suas paixões e terem mais liberdade, mais realização, melhorando a qualidade de vida delas. É um projeto lindo, gente. Bem, eu sou suspeita para falar, né? Se você quiser, é só entrar no site www.mulheresdigitais.vai.lá e você se inscreve, já garante a sua vaga lá, totalmente online e gratuito. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja uma pessoa extremamente feliz, plenamente feliz, todos os dias da sua vida. Que você se ame a cada dia mais e mais e mais e mais, até você transbordar de tanto amor para todo mundo ao seu redor. Para que o universo traga muita abundância para a sua vida em todas as áreas, na área familiar, na área amorosa, na área financeira, na área profissional, na área da saúde, todas. Seja muito feliz. Um grande abraço e até logo!